Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. E eu estou aparecendo aqui para falar com vocês sobre algo muito importante, que é o nosso desempenho cerebral. Durante muitos anos, a ciência tratou o cérebro humano como uma espécie de máquina pronta. Depois de uma determinada fase da vida, ele poderia até perder algumas capacidades, mas dificilmente desenvolveria novos caminhos. Se uma região fosse gravemente afetada, por exemplo, a função ligada a ela estaria perdida. Se uma pessoa tivesse dificuldade para aprender, talvez aquele fosse de fato simplesmente o limite dela. Mas algumas histórias começaram a desafiar a ideia de que o cérebro era fixo. Pessoas que voltaram a executar movimentos depois de lesões cerebrais, pacientes que aprenderam a utilizar outras áreas do cérebro para compensar as funções que haviam sido comprometidas e indivíduos que desenvolveram habilidades que pareciam impossíveis diante das suas limitações. E todas essas histórias estão no livro O Cérebro que se Transforma, de Norman Doidge, e ajudam a explicar uma das descobertas mais importantes da neurociência. O cérebro não é uma estrutura completamente fixa. Ele possui uma capacidade de mudar, de reorganizar conexões e adaptar o seu funcionamento em resposta às experiências, aos estímulos e ao treinamento ao qual possa ser submetido. Essa capacidade recebe o nome de neuroplasticidade. E antes de continuar, eu quero deixar algo muito claro. Esse livro, ele não diz que basta pensar positivo para superar qualquer limitação. Também não significa que todas as lesões podem ser curadas, ou que qualquer pessoa conseguirá qualquer resultado apenas porque deseja muito. A neuroplasticidade é uma capacidade real do sistema nervoso, mas ela tem condições, tem limites e depende de fatores como o tipo de lesão, a idade, o estado de saúde, por exemplo, o ambiente e a qualidade do treinamento ao qual será submetido. Ainda assim, eu preciso dizer que a mensagem desse livro é verdadeiramente poderosa. O cérebro possui uma capacidade de adaptação muito maior do que se acreditou durante muito tempo. E isso também muda a nossa forma de enxergar a aprendizagem, os hábitos, o desenvolvimento e até a identidade. E por isso que se liga muito com a preparação para concurso, para provas. Norman Doidge é um psiquiatra e psicanalista e construiu esse livro a partir de histórias de pesquisadores, de profissionais e pacientes envolvidos com a neuroplasticidade. Em vez de apresentar apenas os conceitos técnicos aqui nesse livro, ele mostra que pessoas reais, ele mostra as pessoas reais enfrentando problemas reais. E talvez seja exatamente por isso que esse livro aqui seja tão impactante. Nós não entendemos apenas o que o cérebro pode fazer, nós enxergamos o que essa capacidade representa na vida de alguém quando fazemos a leitura desse livro. Uma das histórias mais conhecidas apresentadas no livro está relacionada ao trabalho de Paul Beck, um pesquisador que ajudou a questionar a ideia de que cada sentido estaria preso a uma única entrada biológica. E em um dos seus experimentos, informações captadas por uma câmera foram convertidas em estímulos táteis, aplicados diretamente ao corpo, no corpo. E com o treinamento, o cérebro começa a interpretar aqueles sinais de uma maneira semelhante à visão, por exemplo. A pessoa não passava a enxergar pelos olhos, mas o cérebro aprendia a utilizar outra rota para processar informações do ambiente. E qual que é a força dessa história? A força dessa história não está em dizer que os sentidos são intercambiáveis de forma simples, mas está em demonstrar que o cérebro não trabalha apenas com estruturas isoladas. Ele interpreta padrões e pode, em algumas situações, aprender novos caminhos para executar determinadas funções que são necessárias. Outra história bastante marcante que está nesse livro é a da paciente que existiam pacientes que sofreram acidentes
vasculares cerebrais, e eles participaram de programas intensivos de reabilitação. E em vez de proteger permanentemente o membro que foi afetado, algumas abordagens restringiam o uso do membro saudável e estimulavam repetidamente a utilização daquele que havia perdido o movimento. O processo não era confortável e muito menos era rápido. Exigia esforço, exigia repetição e acompanhamento. Muitas coisas que coincidem com a aprendizagem. Mas alguns pacientes recuperaram funções que antes eram consideradas praticamente perdidas. E isso nos ensina algo essencial sobre o cérebro. Ele responde a quê? Ao uso. Quanto mais você usa, mais ele responde. As redes que são ativadas e treinadas, elas podem se fortalecer. Já aquelas que deixam de ser utilizadas podem simplesmente perder espaço funcional no seu cérebro. E aqui começa uma conexão muito importante com aquilo que nós trabalhamos aqui nesse canal, que é a aprendizagem. Quando você aprende algo novo, não está apenas colocando uma informação em uma espécie de gaveta mental. O cérebro modifica a forma como determinadas redes se comunicam. As conexões envolvidas naquela habilidade, elas podem se fortalecer, se tornar muito mais eficientes e integrar-se a outros conhecimentos, a multidimensionalidade. E é por isso que aprender exige repetição, recuperação da informação e contato consciente com o conteúdo que você precisa reter. A primeira leitura pode produzir uma compreensão inicial, mas normalmente não produz o domínio, a retenção. O cérebro precisa reconhecer aquela informação, reconhecer que aquela informação será acessada e utilizada novamente. Por isso que acontece, né? Isso acontece quando você tenta, por exemplo, lembrar sem consultar, explicar com as próprias palavras, resolver questões, quando você comete erros e corrige esses erros, e retorna ao conteúdo ao longo do tempo para ir preenchendo as lacunas que se mostraram por conta dos erros. Cada uma dessas ações funciona como um sinal que diz, isto é importante, preserve e fortaleça este caminho, essa mensagem que você está mandando para o seu cérebro. Muitas pessoas interpretam a dificuldade como prova de incapacidade. Leem um assunto uma vez, por exemplo, não consegue lembrar e conclui simplesmente que não tem memória boa. Tentam resolver algumas questões, erram bastante e concluem que não nasceram para aquela disciplina, não adianta. Mas olhando pela perspectiva da neuroplasticidade, a dificuldade inicial não é necessariamente um diagnóstico sobre a capacidade da pessoa. Muitas vezes é apenas o retrato de uma rede neural que ainda não foi suficientemente construída e fortalecida. Pense em alguém começando a dirigir, por exemplo. No início, cada ação exige muita atenção. Olhar os espelhos, controlar ali os pedais, observar a sinalização, ficar pensando no cálculo da distância. Depois que se pratica muito, de muita prática, boa parte disso passa a acontecer com menor esforço consciente, quase que automático. Não porque o carro ficou mais fácil de ser dirigido, mas porque o cérebro se adaptou à tarefa. Nos estudos, e a gente pode entender que nos estudos acontece algo muito semelhante. Uma nova disciplina que parece quase incompreensível no início pode se tornar mais familiar depois de sucessivos contatos com aquele assunto. Os conceitos começam a se conectar, os termos deixam de parecer estranhos e você reconhece padrões com mais rapidez. Mas existe um ponto desse livro que eu considero ainda mais importante e que se liga com o que nós costumamos falar aqui. A plasticidade não produz apenas mudanças positivas. O cérebro aprende aquilo que repetimos, inclusive comportamentos que nos prejudicam. E Norman Doidge chama a atenção para o chamado paradoxo plástico. A mesma capacidade que permite criar novos caminhos pode também fortalecer padrões rígidos, compulsões, hábitos difíceis de abandonar.
Isso significa que o cérebro não está preocupado em decidir se aquilo que você repete é bom ou ruim para você e para o seu futuro. Ele apenas reconhece repetição, relevância e recompensa. Quanto mais você interrompe uma tarefa para verificar o celular, mais você está treinando o seu cérebro para buscar novidades e para não desempenhar como você gostaria. Quanto mais você abandona uma atividade, no primeiro desconforto que você sente, mais você fortalece o hábito de fugir daquilo que exige esforço. Quanto mais você repete que não consegue aprender, mais você influencia a forma como se comporta diante daquilo que é mais complexo, diante de um conteúdo mais complexo. Mas o inverso também acontece. Quanto mais você estabelece um horário, começa mesmo sem ter vontade, mesmo sem a famosa motivação, sustenta ali os pequenos períodos de concentração e retorna no dia seguinte, você está treinando a constância. Quando insiste em compreender uma questão, em vez de apenas olhar o gabarito, você está treinando esforço cognitivo e ampliando a sua rede neural. Quando você revisa antes de definitivamente esquecer, está fortalecendo caminhos importantes para você recuperar aquela informação no futuro, quando você precisar. Isso nos leva a uma das maiores mensagens desse livro. Você está transformando seu cérebro todos os dias. Todos os dias, mesmo quando você não percebe. A pergunta não é apenas se o cérebro pode mudar. A pergunta é em que direção suas escolhas estão treinando essa mudança. E isso tem uma conexão profunda com a mentalidade. Mentalidade não é repetir frases bonitas e acreditar que tudo será fácil. É a forma como você interpreta o esforço, o erro, a dificuldade e a possibilidade de evolução. Pois é. Uma pessoa com uma visão fixa entende o erro como uma prova de que não possui capacidade. Uma pessoa que compreende a possibilidade de desenvolvimento pode enxergar o erro como uma informação sobre o que ainda precisa ser ajustado. E isso não elimina o desconforto. Mas a boa notícia é que muda a resposta diante desse desconforto. Em vez de dizer eu não consigo, a pessoa começa a perguntar o que eu ainda preciso aprender para conseguir. Perceba que essa mudança não é apenas uma mudança de linguagem, ela altera o comportamento. E o comportamento repetido altera a aprendizagem. Para quê? Para evoluir. Para aplicar as ideias desse livro na vida real, eu destacaria 4 princípios que aparecem aqui. O primeiro é a repetição com propósito. Repetir não significa fazer exatamente a mesma coisa de maneira automática. Significa praticar, identificar falhas e ajustar a execução, ajustar a rota. O segundo é a intensidade acompanhada de consistência. Uma única sessão muito longa de estudo, por exemplo, pode gerar cansaço, mas dificilmente vai substituir o contato frequente com a habilidade. Você precisa ter contato frequente. O terceiro é o desafio adequado. Se a atividade estiver sempre muito fácil, há pouco estímulo para a adaptação cerebral. Se estiver completamente além da sua capacidade atual, você pode não conseguir praticá-la de forma produtiva. O ideal é trabalhar em uma zona que exige esforço, mas permita progresso. Exige esforço, mas permita progresso. E o quarto princípio é a atenção, presença, atenção. O cérebro muda com aquilo que fazemos, mas a atenção ajuda a sinalizar o que é relevante. Estudar enquanto você alterna constantemente entre o conteúdo, as mensagens, as notificações, as redes sociais, não oferece o mesmo tipo de treinamento que uma sessão de estudo com concentração de verdade. Talvez seja por isso que este livro seja tão importante para quem busca resultados. Porque ele nos obriga a pensar, a refletir e a abandonar 2 ideias igualmente perigosas. A primeira é acreditar que não podemos mudar. E a segunda é acreditar que mudar será rápido, simples e automático. A verdade está entre 2 posições. Nós temos capacidade de transformação,
Mas essa transformação exige experiência, exige repetição, esforço, tempo e direção. A gente precisa de direção. E quando você concluir a leitura desse livro, se você o ler, você vai entender. E talvez a reflexão fique para você também a mesma que ficou para mim. Nós não somos uma obra pronta, mas também não somos uma folha em branco capaz de assumir qualquer forma sem limite. Somos um sistema vivo, influenciado pela nossa história, pelo nosso ambiente, pelas nossas ações, pelas ações que repetimos. E dentro desses limites existe um espaço extraordinário para desenvolvimento. Cada vez que você estuda com atenção, tenta recuperar uma informação, corrige um erro e retorna ao processo, não está apenas se preparando para uma prova, para um concurso ou desenvolvendo uma habilidade. Está ensinando o seu cérebro a funcionar de uma maneira diferente. Por isso, talvez você precise parar de usar a dificuldade atual como uma definição permanente sobre quem é você. O fato de algo ainda ser difícil não significa que continuará difícil para sempre. O fato de você ainda não ter desenvolvido disciplina não significa que você nunca terá disciplina. O fato de não dominar um assunto hoje não determina o que você será capaz de compreender depois de algumas semanas ou meses de prática bem direcionada. Seu cérebro não muda porque você deseja. Ele muda porque recebe experiências capazes de produzir adaptação. E é justamente aí que entra a sua responsabilidade. Você não controla tudo o que acontece com você. Não controla todas as suas limitações e não controla a velocidade de cada uma das etapas do processo. Mas você pode escolher quais comportamentos você vai repetir, quais habilidades você vai treinar e qual tipo de ambiente você vai construir para crescer e evoluir. A neuroplasticidade não é uma promessa de transformação instantânea. Então, para os imediatistas, precisa aprender sobre isso. É algo mais sério e, para mim, verdadeiramente muito mais poderoso. É a evidência de que a mudança humana é possível, mas precisa ser construída. E acredito verdadeiramente que esse seja o grande ensinamento de Norman Doidge. Você não precisa estar condenado a permanecer exatamente como está hoje. O seu cérebro continua respondendo ao que você pratica, ao que você aprende e à maneira como escolhe viver. A pergunta que eu quero deixar aqui para você é: que tipo de cérebro os seus hábitos estão construindo? Comenta aqui, escreva nos comentários qual comportamento ou habilidade você gostaria de começar a treinar de forma mais consciente ainda hoje, ainda essa semana. E se você gosta desse tipo de conteúdo, de aprendizagem, de neurociência, mentalidade, preparação para concursos públicos, construção de resultados, já se inscreva aqui no canal, porque é exatamente sobre isso que nós falamos aqui, e sempre de maneira completa, prática e aplicável, para que você possa verdadeiramente se desenvolver. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva aqui no canal, ativa as notificações, já manda esse vídeo para alguém que precisa entender, aprender sobre isso também. Eu fico por aqui, tchau, tchau e até a próxima.